Boa noite a todos. Hoje é dia 7 de dezembro de 2022, são 20 horas e 1 minuto. É uma ação relacionada à defesa de estágio da aluna Priscila Martins da Costa, na Cabanha Madros. Professor orientador sou eu, professor Rafael. O professor Luiz Fernando é convidado para fazer a avaliação e as considerações referentes à defesa da Priscila. Lidiane também, a coordenadora de estágio, está presente na sala, assim como alguns colegas, a mãe da Priscila. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos. Eu vou passar a palavra para a Priscila. Priscila, você vai ter em torno de 20, 25 minutos para fazer a sua apresentação. E assim que terminar, a gente abre espaço para o professor Luiz Fernando fazer as considerações dele. Em seguida, a gente abre para os demais participantes da sala. E aí eu encerro também fazendo as minhas considerações. Pode ser? Pode ser. Então, fica à vontade, a palavra é contigo. Uma boa apresentação. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Eu me chamo Priscila, sou acadêmica do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul, e hoje estamos aqui para a minha defesa de estágio curricular supervisionado. Meu orientador, o professor Rafael Viegas Campos, e minha banca, Luiz Fernando Rosa de Lima, quero agradecer muito a presença de vocês. Identificação da empresa. O endereço é na Estrada Geral Campo Bonito, em Torres, Rio Grande do Sul. Supervisor de estágio, Rossana Oliveira Simão, mais uma vez salientando, orientador de estágio, Rafael Viegas Campos. Área de atuação, equinocultura, no período de 5 de janeiro a 6 de fevereiro de 2020, duração 184 horas. Histórico da propriedade. A propriedade... Opa! O amor pelo cavalo crioulo vem há muito tempo na família. Seu Marino, atual dono da propriedade, nos contou que quando comprou seu primeiro cavalo da raça crioula no ano de 1982, as palavras dele eram um cavalo lindo, bom de rédea e excelente na lida. E após isso, o gosto da família pela criação de cavalos cresceu e motivou a criação da então Cabanha Madros. A infraestrutura atual da empresa. A propriedade conta com uma cancha e um redondel para o treinamento e dona dos 15 equinos. 3 galpões, sendo o primeiro ocupado pelos 30 bovinos da cabanha, o segundo para os cavalos, e o terceiro está em reforma atualmente para acomodar mais bovinos de leite, de modo que a criação deles vem tomando mais espaço na Cabanha Madres, visando maior lucro com a venda do leite. Alguns hectares de terra são na maioria arrendados e somente 5,5 hectares utilizados para a cabanha para a plantação de tífton. 2 lavatórios para os cavalos, ordenhadeira mecânica, uma sala de armazenamento de equipamentos como encilhas, material para casqueamento e ferrajamento e outros utensílios, reservatório para o leite, um trator e um caminhão. Aqui, respectivamente, temos o setor bovino, temos a cancha de treinamento, os lavatórios e a ordenhadeira mecânica. Logo em seguida, o caminhão, o trator, o galpão em reforma e o galpão dos equinos. Descrição da empresa. Atividades envolvidas pela empresa. Inicialmente, a cabanha trabalhava com hotelaria, doma e treinamento de equinos, além dos bovinos de leite, mas atualmente o serviço de hotelaria não está mais disponível e os proprietários têm lidado apenas com a doma e o treinamento devido ao alto custo da hotelaria. Atividades envolvidas durante meu período de estágio. Atividades diárias, casqueamento, ferrajamento, treinamento e doma, alimentação, trabalho com bovino de leite e tratamento de doenças. Atividades diárias. Já no meu primeiro dia, nosso supervisor de estágio apresentou toda a estrutura da cabanha, explicou como seria a nossa rotina e que todos os dias faríamos algumas atividades. Assim que chegássemos, deveríamos tirar os cavalos suas cocheiras um por um, escovar as éguas e levar todos os seus respectivos piquetes. Após isso, realizar a limpeza das cocheiras com ancinho e pá e também limpar os bebedouros. Além dessas atividades, nós também acompanhávamos algumas vezes o corte da pastagem que era ofertado aos animais diariamente. Casqueamento e ferrajamento. O casqueamento é um procedimento utilizado no casco dos equinos, e é utilizado como forma de tratamento e ou manutenção, prevenindo e curando doenças que podem acometer o animal. Existem alguns utensílios que o profissional utiliza na hora de casquear o animal, como a rineta, o torquês, lixa e o selador, que é utilizado no final do procedimento. Já o ferrajamento consiste em lixar uma lâmina de ferro
no casco do animal a fim de proteger aquela região. O objetivo dessa proteção é evitar com que, ao passar do tempo, o animal adquira problemas ortopédicos. Na cabanha, essas práticas são feitas pelo proprietário e acontecem em média de 45 a 45 dias. Então, só tive a oportunidade de acompanhar uma vez esse procedimento. Treinamento e doma. A doma é a prática pela qual o animal passa antes de aceitar que seja montado pelo peão. Na cabanha, a doma utilizada é a doma racional, que consiste em empregar respeito ao animal começando a pé mesmo, trabalhando com a aceitação do cabresto, fazendo ele dar voltas sendo guiado por uma corda e dando a ele recompensas em vez de puni-lo durante a doma. Para isso, utiliza-se uma mangueira coberta, que é essa que vocês podem estar vendo na imagem agora. Alimentação. Para animais com algum tipo de atividade, crescimento, reprodução ou trabalho, há uma necessidade maior de nutrientes que varia conforme algumas características individuais. A ocupação alimentar é para o cavalo um fator de tranquilização. Por isso, as fibras que aumentam a duração da ingestão e da digestão dos alimentos são tão importantes para a integridade do cavalo. As fibras podem ser ofertadas através de capim fresco, feno e silagem. E a ração deve ser um complemento superior, que é a parte concentrada da dieta, ou seja, possui menos de 18% de fibra da sua composição. Aos animais da cabanha eram ofertados 2 kg de concentrado, no caso a ração no período da manhã e da noite, e à tarde lhes eram oferecidos o volumoso Tifton. Nutrição durante lactação. Para a égua prenha, durante os primeiros 8 meses da gestação, as exigências nutricionais são levemente maiores que a mantença. O que seria a mantença? A necessidade nutricional comum do cavalo. Porém, nos últimos 3 meses, a égua deve ganhar entre 0,2 e 0,4 por dia, pois é quando... não especifiquei 0,4 quilos por dia, pois é quando ocorre 60% do crescimento fetal. Durante a lactação, a alimentação deve ser 2 vezes maior em relação à mantença, qualitativamente e quantitativamente, pois durante os 3 primeiros meses, a égua produz 3% do seu peso vivo em leite, elevando sua necessidade proteica e energética. Durante meu período de estágio, eu pude observar esse cuidado, pois havia um potro de 6 meses que ainda não havia sido desmamado. Aqui está a foto da nossa Lulinha, nossa potrinha que tinha lá na propriedade. Bovinos de leite. Durante o período de estágio, eu pude acompanhar também como era feita a ordenha das vacas da cabanha. De 30 delas, 2 estavam prenhas, então não eram ordenhadas. A ordenha era realizada das 6h30 da parte da manhã e às 6h30 na parte da tarde. Primeiro, as vacas são levadas até o local da ordenha, organizadas de 4 em 4 por vez. Logo em seguida, é realizada a higienização dos tetos e o teste de mastite. Para o teste, é utilizada uma caneca de fundo preto, onde são depositados 3 jatos de leite de cada teto. Assim podemos identificar se a vaca possui ou não mastite clínica. Se o leite estiver coalhado, coagulado, com sangue animal, ou com sangue, o animal deve ser afastado para o tratamento. Em seguida, eram colocados as teteiras com muito cuidado. E por último, fazemos o pós-dipping, que nada mais é do que a desinfecção após a ordenha, para que não haja novas infecções no período entre as ordenhas através de uma proteção química. Laminite. Uma das éguas do proprietário estava com uma doença que é muito comum entre os equinos, a chamada laminite ou também aguamento. A laminite é uma infecção que atinge a pata do animal, mais especificamente as lâminas, que são responsáveis por fixar o osso mais distal da pata. Ela é um tipo de inflamação que pode também refletir em outros órgãos, e possui 3 fases, subclínica, aguda e crônica. O tratamento consiste basicamente em terapias de suporte e aliviar o desconforto do animal. Recomenda-se também melhorar o manejo e propor mudanças na alimentação. Pude acompanhar o casqueamento e ferrajamento dessa égua que estavam com laminite, que foram feitos para aliviar a dor dela e logo em seguida foi administrado um antibiótico bactericida utilizado no tratamento. Aqui tá as fotinhos dela de como ela estava realmente muito debilitada e o antibiótico. Eu pude observar que realmente não foi dado o tratamento necessário para essa égua. Ela era tratada de forma desigual, comparada aos outros cavalos da cabanha. Tratamento dentário. Tem alguns cavalos que possuem aqueles dentes que chamam de dentes de lobo, que causa dor e incômodo ao pôr o freio na boca do animal. E dentre os cavalos que estavam na cabanha durante o meu período de estágio, 2 deles precisaram retirar esses dentes.
Esse dente é o primeiro premolar do cavalo, ele fica localizado entre o canino e o segundo premolar, e sua erupção acontece normalmente entre o quinto e o nono mês da vida do animal. Mas, para retirar esses dentes com segurança, o veterinário precisou sedar os dois cavalos. E por conta disso, eles que ficavam geralmente dentro das cocheiras tiveram que passar o dia no pasto, sem ingerir ração por conta do funcionamento lento do seu intestino após a medicação. Agradecimentos. Gostaria de agradecer ao Instituto pelas maravilhosas experiências vividas. Ótimos professores que abriram a minha visão de mundo, de que podemos tudo com dedicação. Agradeço ao meu professor orientador pela paciência e a todos que me apoiaram para que eu estivesse aqui hoje. Considerações finais. Após esse período de trabalho concluído, posso dizer com certeza que o estágio foi de extrema importância para a minha formação técnica, unindo a teoria com a prática, vendo dia a dia do conteúdo estudado, me trouxe muito mais clareza do que é o técnico em agropecuária. Dúvidas? Muito bem. Deixa eu acessar minha câmera aqui. Obrigado pela apresentação. Fez bastante rápido. Você estava falando rápido, acho que estava um pouquinho nervosa, mas parte. Tá, agora a gente, com mais calma, trouxe tua aguinha ali? Aham, tá aqui com Melissa, com alguém de Melissa. Então, de imediato, eu vou te parabenizar pela apresentação e vou passar a palavra para o professor Luiz Fernando para poder fazer as considerações dele. Professor, é contigo. Boa noite, professor Rafael, professor orientador da Priscila, no estágio supervisionado. Boa noite, Priscila, protagonista desse momento tão importante na vida dos estudantes, que é a defesa de estágio. Nossa colega Lidiane Braga, que está nos dando suporte, os familiares, amigos da Priscila, que prestigiam a defesa de estágio dela. Priscila, queria agradecer pelo convite, pela consideração, todos os contatos que nós tivemos depois de tu ter saído da instituição. Tu sempre me falava, né, desse momento que tu gostaria que eu participasse. Tá? Então, estou aqui agora, né, prestigiando esse momento e participando da tua banca de defesa de estágio. Priscila, assim, eu conheço já a Cabanha Madros há bastante tempo. Eu sei que eles gostam muito de cavalos, né? Eles iniciaram a atividade deles lá com cavalos. E não faz muito tempo que eles migraram não, eles têm outra atividade na propriedade, que é a bovinocultura de leite. Por que eles optaram pela bovinocultura de leite também na propriedade? Saberias? Eles chegaram a comentar alguma coisa contigo? Para nós, eles diziam muito que era o custo-benefício, que a criação de cavalos estava bem alto, o custo, principalmente para a hotelaria, né? E que o bovino de leite estava rendendo mais dinheiro para eles. Estava rendendo mais. Mas eles não desistiram da atividade dos cavalos, né? Não, nunca. Eles permanecem com os cavalos, menos quantidade, certo, mas ainda. Certo. Eles têm serviço de hotelaria, de doma. Quais são os serviços que eles oferecem lá? Atualmente, eles não oferecem mais hotelaria. Seria não? Doma e treinamento agora. Ah, certo. Tu não saberia me dizer quais são os valores que eles cobram da doma, treinamento, os animais? Ele não chegou a comentar com nós, não chegou a comentar valores. Certo. Ok. Eu vi ali que tu falou na alimentação dos cavalos, Priscila, que eles usam silagem. Eles usam silagem, então, para... Aquela égua com laminite, ela comia bastante silagem? Não era visto. Ela, na verdade, nem ficava nas cocheiras junto com os cavalos, ela ficava afastada no pasto. E a gente não via, a gente não tinha contato com aquela égua. Era bastante precária a situação dela. Eles não chegaram a comentar qual a provável razão dessa laminite? Então, o meu instrutor, meu supervisor, ele disse que o antigo dono dela estava carregando num transporte equino, sabe? E parece que cedeu o chão e ela bateu com tudo as patas.
Porque é corriqueiro todas as defesas de estágio aparecer esse problema, né? Os estudantes relatarem os problemas com laminite. Por isso que eu fiquei curioso, né? Até o antigo dono queria sacrificar e o meu supervisor ficou com ela para tentar tratar. Mas ele já também estava desistindo e o tratamento que ele estava dando para ela também não estava Não, sendo muito bom. ok. Priscila, esse momento da defesa de estágio é para nos certificarmos, né? Para comprovar que realmente tu fez o teu estágio, né? E eu, professor Rafael, me dou por satisfeito com a apresentação da estudante Priscila. Priscila, parabéns, então, pela tua defesa. Obrigada, professor. Tá ok, professor Luiz Fernando, muito obrigado pelas contribuições na área de equinas, que é a área que o professor gosta bastante, a área que o professor leciona. Eu também fiquei com algumas dúvidas que foram apresentadas pelo professor ali com relação à doma, a própria silagem, mas já ficou esclarecida. Eu vou abrir a palavra para os demais participantes também, para depois eu poder fazer mais algumas colocações. Se mais alguém quiser se manifestar, por gentileza, eu solicito que abra o microfone, ou então tem ali um bate-papo também, se alguém quiser falar, fica à vontade. Fazer alguma pergunta. Tudo bem? O Paulo tinha dado boa noite, mas era 7h55. Pensei que ele queria fazer uma pergunta. Alguma pergunta, Paulo? Ione? Gianni? Se não, eu vou fazer minhas considerações aqui. O professor perguntou a Priscila ali da parte dos equinos, né? E eu vou, então, perguntar um pouquinho da parte dos bovinos, que é a parte que eu gosto mais também, que você acabou trabalhando um pouquinho ali. Essa atividade que você fez, que você falou ali no seu relatório, que já foi no finalzinho, né, do seu estágio, isso partiu de você, partiu da empresa, do interesse, e o que você achou das atividades que você fez lá? Na verdade, partiu da empresa, assim, a gente tinha interesse e aí e o nosso supervisor falou que no fim do estágio ali a gente iria fazer, porque na verdade a gente teria que fazer um horário diferente. E então não eram todos os dias que a gente poderia estar fazendo esse manejo. Como era 6h30 da manhã e 6h30 da tarde, realmente o horário não possibilitava que a gente pudesse fazer essa prática, né? Então a gente deixou ali para o finalzinho para a gente poder participar um pouquinho mais. Eu achei bem interessante mesmo, olha. Aliás, é a área que agora a Cabanha mais lida, né? Várias práticas ali, como teste de mastite, eu nunca tinha presenciado. O pós-dipping foi bem interessante. E como o que eu mais achei interessante também, como vai muito diferente as raças, né? Ali eles trabalhavam com a raça das Jerseys e com as holandesas. E as holandesas eram muito bravas. A dificuldade de botar as teteiras sem levar uns pisões. Mas as Jerseys bem mansas. Eu vi que você relatou isso aí. Isso aí tem, sim, um pouquinho a ver com a raça, mas eu acredito que tem a ver... Oh, tua mãe voltou. Acredito que tem a ver um pouquinho com o manejo também. Você percebeu algum manejo diferente lá com as holandesas ou com as Jersey? Elas chegaram todas juntas? Ou como é que é? Tu sabe um pouco dessa história de como é que foi a aquisição desses animais? E quanto Até tempo que não. eles já estão trabalhando com isso? Já faz bastante tempo. Quando eu fiz estágio, eles já trabalhavam há uns 6 anos com bovino de leite já. Mas eu não sei muito sobre como aquelas vaquinhas chegaram lá. E você saberia por que ele explicar ou me dizer por que ele cria duas raças diferentes? Agora eu não sei te dizer. Eu sei que tem diferença dos dois leites, né? Que o da holandesa
tem mais quantidade, leite em mais quantidade, mais litros por dia, mas o leite da Jersey, ele tem um valor nutricional, não sei se é Isso mesmo. mais leite mesmo, mais forte, né? Tem mais gordura, tem mais Mais proteína, gordura. tem mais sólidos totais, e é justamente isso. Talvez ele esteja buscando conciliar essas características, né, dessas duas raças, trazer a produtividade da raça holandesa com a qualidade do leite da raça Jersey, né, uma vez que provavelmente o laticínio deve bonificar por isso, né, e aí se ele ficar Realmente. só com uma dessas raças, ele vai ter só uma particularidade dessa, né, e aí ele colocando as duas, ele tem essas duas Tem vantagens. Eu vi também ali no teu relatório que você me disse que ele faz só o pós-dipping, é isso? Faz só o pós-dipping. Ele não realiza o pré-dipping, eu não sei te dizer por quê. Só faz a higienização, assim, e o teste de mastite. E você lembra qual que é a finalidade do pré e do pós-dipping? Do pós seria para desinfecção, né? Do pré eu não me recordo. Na verdade, a desinfecção é a função do pré, tá? É Porque mesmo. quando as vacas vêm da, do pasto, né, teoricamente aquele teto ele não está desinfetado, ele precisa passar por um processo de desinfecção para aí sim a gente colocar o conjunto de ordenha. Né? É feito, como você disse ali, o teste da caneca de fundo preto, ou caneca telada, né? Depois deve ser feito o pré-dip, que é a desinfecção desses tetos. O professor Saulo deve ter explicado isso lá durante as aulas, e aí é feito a secagem desse pré-dip com folhas de papel individual para cada teto. É feita a ordenha, e ao final da ordenha é feito um pós-dip. E o pós-dip, na verdade, ele é um selante. Ele vai servir para selar o esfíncter do teto, uma vez que ocorreu uma pressão ali, o esfíncter do teto ele se dilata um pouquinho, e aí automaticamente as chances de contaminação de mastite aumentam. Por isso que geralmente, após a ordenha, os animais são colocados para comer. Você se lembra disso? Eles são soltos para se alimentar em algum coxo ou eles são soltos direto para o pasto após a ordenha? Ali na cabanha, pelo menos, eles estavam sendo soltos direto pro pasto. Tá. E aí você percebeu algum índice elevado de mastite lá? Não. Não, até eu não acompanhei nenhum caso em que o teste tenha dado positivo, tenha apresentado mastite. E Mas você, pelo que o professor falou, acho que eles estavam fazendo algumas práticas um pouco erradas, né? e você percebeu ou chegou a acompanhar algum teste? Bom, provavelmente não, né? Você ficou quanto tempo lá fazendo? Uma semana? Como com os Foram, bovinos? acho que 4 ou 5 dias, foram bem poucos, assim. Eles não comentaram sobre a mastite subclínica? Não. Que aí é utilizado a raquete, enfim, tem outros procedimentos, né? Uhum. Mas provavelmente enfim, pode ser que esteja com alguma falha lá, e isso pode resultar em aumento de mastite ou aumento de contagem de células somáticas ou contagens microbianas. Também fiquei um pouquinho na dúvida com relação à escolha que você fez, né? Tu sempre gostou de trabalhar com equinos? Era uma dúvida? Por que tu resolveu Para trabalhar mim foi mais questão nessa? de dúvida, porque é uma área que eu nunca tinha lidado com cavalo. Eu nunca tinha presenciado assim, nunca tinha andado de cavalo na vida, nunca tinha chegado muito perto, sabe? E é uma questão de dúvida minha mesmo, para aprender mais sobre essa área. Tirou a dúvida, foi válido, gostou? Foi válido, andei bastante a cavalo, foi bem bom. E eles falou ali com dificuldade de. Tu acha que a égua que eles estavam alimentando ou cuidando ali com laminite não estava sendo bem cuidada, né? Quem é que dá suporte para eles lá? Você acha que eles precisariam de mais suporte lá? Eles têm um médico veterinário, mas daí é questão do supervisor contratar, chamar, né? Eu acho que aquela égua eles não estavam mais querendo gastar dinheiro com ela, na verdade.
E eles não demonstraram interesse no teu trabalho também, enquanto técnica em agropecuária? Lá eles não, como eu posso dizer? Lá eles valorizam mais. Eu pude perceber que eles falavam muito que tiravam o couro do antigo estagiário porque ele era menino, sabe? Que eles diziam que tiravam o couro do Pedro, mas vocês pegam leve, a gente pega leve. Então eu acho que eles valorizam mais a força ali na cabana. Eu vi bastante disso, assim. Não, tranquilo. É que, na verdade, nenhum, tanto na bovina de leite, quanto na equino, quanto na suíno, não sei se foi com esse sentido que eles quiseram dizer, mas, de fato, tudo, né? O barulho, toda atividade agropecuária, ela exige bastante empenho, bastante dedicação, esforço, né? Que nem você falou ali, da hora que começa a lactação, a hora da segunda lactação, os animais têm que comer, têm que cuidar do pasto. Enfim, não é um trabalho muito fácil. Então, a gente tem que gostar do que faz, por isso que eu perguntei se você está satisfeito, se tirou sua dúvida, se você trabalharia com isso novamente, né, para saber se valeu a pena mesmo. Eu gostei muito dessa parte, até eu senti falta um pouco durante meu estágio, porque a gente fez muitos trabalhos diários, muito braçais, sabe? Todos os dias a gente limpava a cocheira, limpava muitas cocheiras, e eu senti mais essa parte, sabe? Essa parte nutricional, muita coisa teve que ser pesquisado e perguntado bem a fundo, porque o nosso trabalho realmente era mais braçal. Certo, Priscila. Da minha parte também eu estou satisfeito, acho que fez um bom trabalho. Agradeço, te parabenizo, né? Inicialmente foi a professora Daniele, que eu acho que estava te orientando, né? Depois, infelizmente, ela precisou sair. Então, eu deixo aqui registrado também meus agradecimentos a ela, né? Por estar à frente, né? Nessa parte. E agradeço também ao professor Luiz Fernando. Parabenizo tua mãe, deixa eu ver se ela está aqui ainda. Eu acho que tua mãe está com problema de conexão, não está? Mas agradeço a ela, parabenizo também pela excelente filha, né? Desejo boa sorte na sua vida profissional, seja lá na ótica onde você está agora, tudo é um aprendizado, né? Não desvalorize nenhuma atividade. E eu torço para que você consiga alcançar os seus objetivos e se dar bem profissionalmente na vida, tá ok? Ok, Eu muito sou Luiz obrigada. Fernando também, não sei se ele quer fazer alguma fala. Isso mesmo, o professor Rafael acabou de falar. É muito importante que tu se realize, né? Teus objetivos profissionais, pessoais. Busque o sucesso aí e seja feliz, tá, Priscila? Um abraço, querida. Obrigada, professora. Abraço. E precisando, o Instituto Federal Catarinense está sempre de portas abertas. Precisar, a gente está tendo agora o curso superior, né, de zootecnia que está abrindo agora. Você que está gostando dessa área, se tiver interesse, tem o curso de engenharia agronômica. Eu acho Já que é vai uma começar o começa curso agora, de... começa já agora início do ano, fevereiro. Que legal. Então, é uma oportunidade. A gente vai estar batalhando junto com o professor para tentar trazer animais para a nossa instituição. A gente sabe que isso é uma falha especialmente ali com relação aos equinos, né? Que seria muito melhor se nós tivéssemos os animais ali para vocês terem o contato, terem a vivência, né, desses animais. Então, esse curso eu acho que ele vem também para agregar e somar esforços para a gente tentar melhorar as nossas condições zootécnicas ali no nosso instituto. Então, muito obrigado. Rafael, só aproveitando e fazendo um parênteses aí na fala de vocês, na divulgação dos cursos, para quem não fez o Enem, a gente está com um edital de vagas remanescentes, não, de reserva de vaga. Isso. Tá? Da agronomia e da zootecnia, tá, Priscila? De repente, se não fez o Enem e tal, o edital fica aberto até, acho que início de fevereiro, tá? Se puder divulgar também seria interessante. É uma vaga reserva, né? Mas já é interessante. Depois eu te passo o link ali do edital, tá? Se mais alguém quiser se manifestar, se não, eu vou dar por encerrado a apresentação da Priscila.
Professor, a gente combina as notas posteriormente, amanhã, pode ser? Ou hoje? Pode ser, professor Rafael. Pode ser amanhã, de manhã. Então tá bom. Tá, Priscila? Assim que nós tivermos um retorno, a gente já te comunica, tá ok? Ok. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos, bom descanso, boas festas, se cuidem, até mais. Tchau, Priscila. Até mais. Tchau.